queridos amigos, estamos de volta nesta quarta com tempos de refrigério, conhecendo e andando com o pastor. Nós estaremos meditando sobre o Salmo 23. Mas antes eu gostaria de fazer algumas observações. O Salmo, ele tem um significado de saltério, na verdade, uma composição com 150 textos poéticos de lamentações, de súplicas, louvor, ações e graças, momentos que são expressados pela alma daquele que compôs o salmo, muitas vezes como um grito de socorro, uma declaração de confiança no próprio Deus. Então eles são composições, são textos que expressam muito da alma e da vida da pessoa. Nós conhecemos os salmos e muitas vezes as pessoas identificam como Davi o único autor dos salmos. Mas tivemos ali Moisés, tivemos Asaf, Davi mais ou menos fez uns 70 salmos dos 150 que nós temos na Bíblia. É importante também saber que muitas vezes o Salmo é uma expressão de uma vivência pessoal. Nós encontramos ali um texto bem interessante no Salmo 37, no versículo 25, na verdade, dizendo assim, Davi: já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Como é que ele chegou a esta conclusão? Como isso pode ser uma inspiração nas nossas vidas? Na verdade, foi uma experiência de Davi. Começou jovem e ele viveu uma vida com muita idade, e quando chegou no final da vida, ele concluiu que todo aquele que é justo, todo aquele que busca a presença de Deus, jamais será desamparado no final da vida e verá os seus filhos mendigar o pão. Isso é uma doutrina? Isso é uma promessa? Não, mas são exemplos de pessoas que viveram com Deus e elas tiveram um testemunho de suas vidas que elas podem declarar sobre a fidelidade do Senhor. Então, importante nós lembrarmos do Salmo 23, no versículo 1, falando hoje sobre esse tema talvez tão conhecido. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que tem a ver esse salmo com um tempo de refrigério? É porque este salmo retrata a confiança de Davi no Senhor, no Deus Todo-Poderoso, onde a Bíblia expressa claramente que pastor é a qualidade de Deus. Em Israel, nas outras sociedades orientais, o trabalho pastoral era considerado o mais humilde do planeta. Dessa forma, Deus, como pastor, ele se identifica com as nossas limitações, as nossas dificuldades, e ele em humildade se coloca na posição servil de pastor que cuida de suas ovelhas. É importante, queridos, saber que o pastor, independente do verão, do inverno, do sol, da chuva, do dia e da noite, ele trabalha para alimentar, guiar, proteger, zelar e sarar as suas ovelhas. Portanto, quem em sã consciência escolheria ser pastor de ovelhas? Deus o fez para cuidar de cada um de nós. De quem esse pastor é citado no Salmo? De quem é esse pastor? Muitas vezes nós generalizamos e citamos o texto da palavra de Deus sem conhecimento. Mas esse pastor, ele é citado apenas pelas suas ovelhas. Então essa pergunta, ela deve retratar que a ovelha certa tem um pastor certo.
Não basta conhecer o salmo do pastor, é preciso ser ovelha dele. O Senhor era de fato o pastor de Davi, por isso ele pôde declarar as verdades aqui contidas. Para você se apropriar das promessas desse salmo, precisa ter certeza que é ovelha do Senhor. Lá em João 10, 11 e 14, diz assim a palavra de Deus: Eu sou o bom pastor, Jesus dizendo, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Elas seguem a minha voz. Ou seja, nós precisamos ser ovelhas de Jesus para experimentar esse cuidado pastoral do pastor de ovelhas que cuida especificamente de uma ovelha que pertence ao seu rebanho. Então, dessa forma, Jesus estará guiando, cuidando e protegendo as suas ovelhas. Quando o Davi, ele retrata Deus como um pastor, ele se identifica como algo que é pessoal. É importante nós sabermos que o Senhor não é apenas o pastor. O Senhor é o meu pastor. É aquele que cuida de mim. É por isso que é tão importante esse salmo, porque ele vai refrigerar a nossa alma, na certeza que Deus estará cuidando, protegendo e guiando a cada um de nós como ovelhas do Senhor. O que este pastor não deixa faltar? Eu anotei algumas coisas bem interessantes. A primeira delas é que ele fala que ele não falta e não falha. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que não faltará na sua vida e na minha vida? O cuidado do pastor. Ele estará sempre cuidando de cada um de nós. Diz o texto que ele nos leva a locais de pastos verdejantes e águas tranquilas. Ele zela pelo bem-estar das suas ovelhas. Outra coisa que ele fará, ele nos conduzirá. O pastor sempre conduz as suas ovelhas de uma forma segura, nos desviando dos perigos. Outra coisa que ele jamais faltará é com a sua presença. O pastor sempre estará presente para cuidar de cada um de nós. E a última coisa que ele fará, ele nos protegerá. Nós olharemos na sequência desse salmo que ele protege as ovelhas quando ele as leva para se alimentar, quando ele atravessa os vales da sombra da morte, os perigos. O Senhor nos protegerá, porque ele é o nosso pastor. Então, que você possa conhecer o Senhor como pastor, o seu pastor. O Senhor é o meu pastor, é o seu pastor, e nada lhe faltará. Jesus é o seu pastor? Você pertence a ele? Vamos orar? Querido Deus e Pai, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Muitas vezes cremos unicamente que não vai faltar dinheiro, não vai faltar recurso, não vai faltar casa, moradia. Na verdade, é muito mais amplo, Senhor Deus. Nós aprendemos esse teu cuidado, essa tua proteção, esse teu direcionamento, todo o cuidado que tu tens para conosco quando nós nos tornamos ovelhas do Senhor. Como fazemos isso? Através do teu grande amor, entregando o nosso coração a ti, para que Jesus Cristo habite em nossos corações. Eu te peço, Senhor, de uma maneira muito especial, que tu visites a vida dos meus amigos agora que ouvem este vídeo, que eles possam se apropriar do Senhor como pastor de suas vidas,
se tornando ovelhas do seu aprisco, e a certeza é que temos que nada nos faltará. Em nome de Jesus. Amém. E que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Na quarta-feira tem mais.